Abra sua Bíblia no livro de 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Amém? Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, a Bíblia é a Tua própria palavra, é a boca do Senhor falando conosco. Te pedimos essa noite, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor venha abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvirmos e aprendermos do Teu Espírito Santo, que em nome de Jesus, essa palavra semeada essa noite nas nossas vidas, possam gerar frutos que irão Te glorificar. Repreendemos tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, que vem para nos dispersar, que vem para roubar a palavra do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Quem aqui é filho de Deus? Eu vou pedir para o teclado ali, abençoado, a gente já ficou mal acostumado aqui, né? Se alguém puder, aí um tecladista abençoado. Somos filhos de Deus, amém? Todo aquele no verso 3 que tem nele essa plena confiança, os filhos de Deus, purifica a si mesmo. O que é isso? É o processo de santificação. É o processo em que nós vamos abandonando o pecado. É o processo no qual nós decidimos rejeitar o pecado na nossa vida. Aqueles que têm a convicção, a plena confiança que é filho de Deus, o apóstolo João diz no verso 6, ele não permanece pecando. Ele não vive pecando. Existe uma diferença entre você pecar e você viver em pecado, porque nós somos falhos. E se você for estudar o livro de 1 João, lá antes, no capítulo 2, ele fala sobre isso, que se nós pecarmos, nós temos junto de Deus Pai, um advogado que é Jesus Cristo justo, e Ele nos justifica, Ele é a apropriação dos nossos pecados. Mas aqui João não está falando daquele cristão verdadeiro, daquele que é filho de Deus e que luta todos os dias contra o pecado e que abandonou aquela vida antiga, aquele ser, criatura antiga, aquele que deixou as coisas velhas para trás e se apropriou da paternidade de Deus. Ele faz uma diferenciação. Não é aquele cristão verdadeiro que tem se purificado, que tem caminhado nesse processo de santificação e que por limitação humana
de vez em quando escorrega e peca. E aí a palavra de Deus é tremenda, porque diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundície. Aqui Ele fala daquele que vive pecando. Se nós somos filhos de Deus, nós não vivemos pecando. Se nós somos filhos de Deus, nós não somos, como ele diz no verso 7, iludidos. O apóstolo Tiago, ele fala muito bem disso. Ele fala, olha, não se engane, sendo apenas ouvinte da palavra e não praticante. Jesus em Mateus fala sobre isso. Ele conta a história de 2 homens. Daquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e daquele homem que constrói a sua casa sobre a areia. E ele fala que aquele homem que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. Quantos cristãos frequentam a igreja, frequentam discipulado, frequentam células, ouvem a palavra de Deus semana após semana, mas não a praticam? São cristãos iludidos. São cristãos que acham que são filhos de Deus. Porque os que são filhos de Deus não vivem no pecado, não mantêm a prática do pecado. Se você virar a sua página para o capítulo 5 de 1 João, estamos cientes, verso 19, que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a principal característica de Satanás, maligno, porque nele não há bem algum. Todos os que vivem na prática do pecado estão ligados ao diabo. Embora nós estejamos no mundo, nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Mas nós estamos no mundo. E esse mundo, segundo a palavra de Deus, todo esse sistema mundial está sob o domínio de Satanás. Todo esse sistema mundial está sob o poder de Satanás. Mas os cristãos verdadeiros, ou seja, os filhos de Deus, a eles foi dado o poder de Deus para vencer o diabo. Amém? A você que é filho de Deus, a você que se purifica, a você que rejeita essa vida de pecado, a você que se esforça nesse processo de santificação para ser santo como Cristo que te chamou é santo, a você foi dado o poder de vencer o diabo mediante o Espírito de Cristo Jesus. Amém? E como é que nós vencemos? Como que nós vencemos o diabo hoje, que permanece dominando todo o sistema mundial? Tudo aquilo que há no mundo ainda está sob o poder do diabo. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade,
e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém? Vestir da armadura de Deus. Isso é uma decisão. A Bíblia não diz que Deus vem, pega a sua armadura e coloca em você. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os filhos de Deus, para os cristãos, vestirem a armadura de Deus. Sabe quando você acorda de manhã e vai lá no seu closet e você escolhe a roupa que você vai vestir? É uma decisão que você toma, né? É uma decisão diária que nós precisamos tomar. Vestir a armadura de Deus. Todos os dias nós precisamos acordar e nos vestir dessa armadura, porque é a armadura de Deus em nós que irá nos garantir vitória sobre todo e qualquer ataque de Satanás. Amém? Por ainda estarmos vivendo neste mundo sob o domínio do diabo, por ainda estarmos em guerra, nós precisamos vestir a armadura de Deus. E a gente precisa entender isso, porque às vezes acho que a gente vive uma ilusão. Nós somos o alvo de Satanás. O diabo quer destruir a sua vida. O interesse dele é destruir a sua vida, é te prender de tal forma que você não seja salvo, que você não seja mais que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus, que você não experimente a vida em Cristo Jesus. Porque viver sem Cristo, gente, é sobreviver, não é viver. Vida de verdade é só com Jesus. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra e que nós precisamos vestir a armadura de Deus. Para quê? Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Para resistir, ou seja, nós seremos, atacados. Eu preciso da armadura para resistir, está lá no verso 13. Resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, isso quer dizer que eu vou ser atacado, mas eu também vou atacar. Amém? A igreja precisa resistir, mas a igreja também precisa atacar. Quando a gente lê a Bíblia prestando muita atenção na forma como as coisas estão escritas, o nosso entendimento muda. Quando Jesus vira para Pedro e fala: eis que você é Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta não vai prevalecer contra a igreja. Não está falando que a igreja vai prevalecer contra o inferno. Está falando que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Quer dizer que a igreja vai lá no inferno e vai saquear o inferno, vai esvaziar o inferno, trazendo aquelas pessoas que estão perdidas pelo pecado, envolvidas pelo pecado, apresentando a pessoa de Jesus Cristo, trazendo libertação. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja ataca. Nós precisamos da armadura para resistir e para batalhar. Nós seremos atacados, mas nós também precisamos atacar, amém? Não é sobre vencer uma batalha e depois parar. No final do verso 13 diz que, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Essa é a vontade de Deus para nós. Quando eu leio isso, batalhar até o final,
Permanecer inabalável e não retroceder. Sabe de quem que eu me lembro? De um homem de Deus, que nós aprendemos na palavra sobre ele. Eu me lembro de Elias. Elias tinha acabado de vencer uma baita batalha. Ele tinha acabado, através do poder de Deus agindo através dele, ele tinha acabado de derrotar todos os profetas de Baal. Ele tinha vencido aquela batalha. Mas por algum motivo, Elias se deixou abalar. O emocional de Elias falou mais forte. Elias não quis voltar e continuar. Vocês lembram dessa passagem? Aí Deus fala para ele ungir quem no lugar dele? Quem? Vamos, gente, eu sei que vocês estudam a Bíblia. Quem? Eliseu. A vontade de Deus para mim e para você, para nós que somos filhos de Deus, é que nós nos batalhemos, é que nós possamos resistir o dia mau. Por quê? Porque o dia mau vai vir. O dia mau vai vir para todos nós. E a vontade de Deus para nós é que nós possamos resistir, que nós possamos batalhar até o final. E depois de tudo, permanecer inabalável e não retroceder. Eu venci uma batalha, vai vir outra, eu vou vencer também. Não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Permanecer inabalável e não retroceder, sempre adiante, sempre pronto para o próximo nível, para o próximo desafio, sempre pronto para aquilo mais que o Senhor tem para nós. Amém? E aí o apóstolo Paulo começa a descrever o que é a armadura. E nós precisamos entender disso, porque a escolha de vestir a armadura é nossa. Deus não nos obriga a usar a armadura, é uma decisão nossa. E a primeira coisa que ele fala é sobre o cinto da verdade. O cinto, ele nos envolve, não é? A gente põe na cintura, não é? Envolve toda a nossa cintura, aqui o nosso corpo. A verdade é Jesus. Nós precisamos nos envolver de Jesus. Ah, gente, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Se envolva de Jesus na sua vida. Não existe esse negócio de que a gente dividir a nossa vida, embora a gente faça isso, né? Ai, a minha vida profissional, a minha vida ministerial, a minha vida familiar. Se eu quero vencer, se eu quero permanecer inabalável no dia mau, se eu quero permanecer firme e resistir, eu preciso me envolver da verdade, eu preciso me envolver de Jesus. Tudo tem que estar envolvido por Jesus. Aí ele fala da couraça da justiça. Couraça a gente põe aqui no tronco. E uma das coisas que a couraça protege, é um órgão vital, é o coração. Aí a gente precisa entender que Cristo é a nossa justiça, não somos nós. A gente peca e, como eu citei 1 João, lá no capítulo 1, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar. Ele é a nossa justiça. Mas a gente precisa entender também que, quando a gente conhece o Senhor, nós nos tornamos nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Então a gente abandona aquela vida de pecado, amém? Nós nos tornamos filhos de Deus e abandonamos tudo aquilo ali. E aí a gente começa a agir de forma correta, a gente começa a agir de acordo com o que a Bíblia nos ensina. O caráter de Cristo começa a ser forjado em nós. A gente começa a ter boas ações, a gente começa a ser aquele obreiro aprovado, a gente começa a ser irrepreensível. E aí a gente pode ser levado a achar que nós podemos nos justificar, mas nós não podemos.
Nada que nós façamos, nenhuma boa ação é capaz de nos justificar diante de Deus. Deus é quem nos justifica. E a couraça protege o nosso coração. O Senhor nos ensina que sobre tudo que a gente tem que guardar, a gente precisa guardar o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Chega momentos que às vezes a gente começa a observar, às vezes, aquele irmão que não vive tão de acordo com a palavra como eu vivo, que não age de forma tão correta como eu ajo. E às vezes a gente começa a pensar e a gerar no nosso coração um pensamento como se a gente fosse mais habilitado para estar ali, para fazer a obra. Quem nos justifica é Deus. Eu preciso me revestir da couraça da justiça. Eu preciso ter muito claro na minha mente de que nenhuma ação minha, de que nenhuma atitude minha é capaz de me justificar diante de Deus, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se não fosse Jesus Cristo, nenhum de nós teríamos acesso ao Pai. Ele é a nossa justiça. Eu preciso todos os dias me vestir da justiça de Deus, amém? Ter essa certeza, esse entendimento protege o nosso coração de nós mesmos. Você está entendendo? Protege o nosso coração. Aí ele fala sobre os pés, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Onde nós pisarmos, onde nós formos, nós precisamos levar a paz de Deus. E a paz de Deus, a Bíblia diz que ela excede todo entendimento. Às vezes na sua casa, na sua família, vocês estão passando por luto. Talvez você, a sua família foi acometido por essa pandemia. Talvez do ano passado para cá você já teve que enterrar várias pessoas e isso mexeu. E algo que mente humana nenhuma consegue explicar. Mas quando você entra na sua casa, quando você chega naquele ambiente de luto, de tristeza, de desespero e de dor, a paz enche aquele ambiente. Leve a paz onde quer que os seus pés toquem. A paz que excede todo entendimento. Pode não ter lógica natural nenhuma, mas onde você for, você leva paz. Amém? Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé, Hebreus descreve que é certeza e convicção, né? A certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que ainda se esperam. É certeza e convicção. Tenha certeza e convicção da sua salvação em Jesus Cristo. Esse é o seu escudo. É com essa certeza que você vai conseguir apagar todas as setas inflamadas do maligno. Onde tem fé, não há espaço para dúvida. Vamos dar um exemplo. Jó, a palavra de Deus diz no capítulo 1 que ele era um homem íntegro, um homem reto. Nós lemos lá a conversa de Deus com Satanás, Deus meio que se gabando do seu servo Jó. Deus vira para ele e falou: você viu meu servo Jó? Igual a ele não há. E de repente Jó, Deus, com a permissão de Deus, Jó começa a viver atrocidades, começa a ter uma desgraça atrás da outra. Quantos de nós, quando passamos por problemas, quantos de nós, quando a onda que se levanta contra nós é grande demais, é assustadora demais, nós chegamos a questionar: onde está Deus? Como que Deus permite isso acontecer comigo? Quantos de nós começa a dar ouvido para aqueles amigos, para aqueles parentes que começam a zombar da nossa fé? Ah, você serve esse Deus? Olha aí como está a sua vida. Onde há fé, não há espaço para dúvida.
Se você duvidar, você vai estar, é como se você estivesse baixando a guarda, é como se você estivesse descansando o braço que deveria estar segurando o escudo. E quando a seta inflamada te atinge por causa da sua dúvida, você é enfraquecido, é nocauteado. Onde há fé, não há espaço para dúvida. Não baixe a guarda. Tenha certeza e convicção de quem você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você vai sim passar por dificuldades, passar por lutas. Vai vir sim o dia mau sobre você. Mas sobre todas essas coisas você é mais que vencedor. Jesus já venceu por você. Amém? E aí ele termina falando: usai igualmente, verso 17, o capacete da salvação. O capacete protege a nossa cabeça, não é? Protege a nossa mente. Salvação. Nós somos salvos do quê? O pecado. O que o pecado faz? Ele nos afasta de Deus, não é? O pecado nos afasta de Deus. Capacete da salvação para proteger a sua mente, para que você tenha, como está escrito lá em 1 Coríntios, a mente de Cristo. Você precisa ter comunhão com Deus. Salvação é comunhão eterna com Deus. Para que a sua mente esteja protegida, como descrito lá em Romanos 12, nós precisamos transformar a nossa mente. Quando eu tenho comunhão com Deus, quando o meu relacionamento com Deus é algo verdadeiro, é algo intenso, a minha forma de pensar não é igual à forma de pensar desse mundo. O sistema, a forma cultural, a forma que as pessoas pensam e agem nessa terra não interfere nas minhas ações, nas minhas atitudes, porque eu estou protegido com o capacete da salvação, porque o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus tem transformado a minha mente, tem me dado a mente de Cristo. Lembra quando Pedro adverte Jesus? Logo depois de Jesus ter enchido a bola dele: você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, lembra? Mateus, se eu não me engano, 17. E aí Jesus começa a preparar os discípulos sobre a morte dele, começa já a preparar o coração ali dos 12. E aí a Bíblia diz que Pedro chama Jesus à parte e começa a exortar Jesus: não, isso não vai acontecer. O que Jesus fala para ele? Afasta de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas deste mundo. Quando eu e você não vestimos o capacete da salvação, a nossa mente está desprotegida, a gente começa a pensar como se pensa no mundo. O sistema deste mundo começa a influenciar nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Jesus foi muito direto, virou para Pedro, que era um dos mais chegados: afasta de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do mundo. Se você não acordar todos os dias e decidir e escolher vestir o capacete da salvação, se você não acordar todos os dias e priorizar a sua comunhão com Deus, a sua mente está desprotegida. Você é alvo para que o pensamento deste mundo te contamine. Você está entendendo? Aí ele continua: proteja então a sua mente, amém? Ele continua: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única peça, digamos assim, o único acessório da armadura de Deus que serve para o ataque. Todo o restante é para defesa. E a espada é a única que serve para o ataque. Em Hebreus, no capítulo 4,
No verso 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar, de penetrar lá no fundo e separar espírito e alma, juntas e medulas. Ela é viva e ela é eficaz. Um acessório apenas, uma única peça que serve para o ataque é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E aí algo interessante que eu fiquei assim pensando: onde que a gente usa a espada? Onde? Na mão, não é? A espada, quando a gente precisa aprender a usar a espada do Espírito, porque ela abre caminho. E aí, pensando na espada até como um facão, aqueles facão grande, quando o povo vai, antigamente, né, quando ia abrir caminho no meio da mata, ele ia com um facão, vamos pôr aqui a espada, ele ia cortando, não é? E ia abrindo caminho, não é? E eu achei interessante porque a espada do Espírito, embora de modo figurado a espada fique na mão, para o Filho de Deus, para o cristão que recebeu, como a gente leu lá em 1 João, a semente de Deus, ele tem o DNA de Deus, ele tem as características, igual o pai passa as suas características para o filho. Quando nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, nós começamos a receber a característica de Cristo em nós. Nós não usamos a espada na mão. A mão fala muito da nossa própria força, né? Da nossa habilidade. Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós usamos ela com a nossa boca. É com a sua boca. E aí ele fala no verso 18: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Declare a palavra de Deus. Abra sua boca e comece a usar a espada que Deus te deu para atacar o seu inimigo, para atacar aquele que vem contra você. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua habilidade. É pelo poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus. Todas as vezes que você abre a sua boca, não para falar aquilo que você pensa, não para compartilhar o conhecimento que você adquiriu. Gente, adquirir conhecimento é importante. Deus nos ensina isso. Ele fala: olha, adquire conhecimento. Nós precisamos disso. Nós precisamos ir atrás, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos nos destacar pelas nossas habilidades naturais. Deus nos deu dons e talentos. Mas nós só seremos vitoriosos, nós só daremos aquele ataque mortal no nosso inimigo quando nós soubermos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa boca precisa ser aberta com sabedoria. Em Provérbios diz que a vida e a morte está no poder da língua. O que você tem aberto a sua boca para falar? Você tem semeado morte ou vida na sua casa? Qual é a habilidade que você tem tido com a palavra de Deus, com a espada do Espírito? Quão hábil você é para usar a espada do Espírito? Não é na força do seu braço, é pelo poder de Deus. E no verso 18, quando ele fala orai em toda a circunstância, aí ele fala com toda a petição e humilde insistência, tendo isso em mente. Tendo o quê? Orar no Espírito em toda a circunstância. Vigiai com perseverança na oração. Eu preciso vigiar com perseverança no uso da espada. Orar é usar a espada. Orar é abrir a minha boca e liberar a palavra de Deus, que segundo o autor de Hebreus, ela é viva e é eficaz. Não precisa de ter mais uma arma de ataque na armadura de Deus, porque a espada do Espírito basta.
É o poder de Deus sendo liberado. O Senhor nos ensina na sua palavra: orar em todo tempo, orar e sem cessar, vigiar em oração. E aí lá em Tessalonicenses ele fala: em tudo dai graças. Então se eu estou passando por dificuldade, se eu estou passando por tribulação, eu vou usar a espada do Espírito. Eu vou dar graças a Deus pela aflição que eu tenho passado. Eu vou dar graças a Deus, porque por mais que eu tenha sido afligido, eu posso ser afligido, porque Ele me fortalece. Quando você acordar de manhã, não se vista com a murmuração, não se vista com a incredulidade, não se vista com a inveja, não se vista com o rancor, com a falta de perdão. Quando você acordar de manhã, for para a escola, for para a faculdade, for trabalhar, não se vista com a rebelião. Se vista com a armadura de Deus. Para você que é filho de Deus, que entende o poder da graça de Deus, porque a graça de Deus sobre nós, que nos torna filhos, e como o apóstolo João nos ensina lá em 1 João capítulo 3, os filhos de Deus purifica-se a si mesmo, rejeita o pecado, ele não vive em pecado. Ele não é, como o apóstolo Tiago nos ensina, ele não é apenas ouvinte, mas ele é praticante. Ele é praticante da palavra. Ele entende que para ele ser mais que vencedor, ele precisa negar-se a si mesmo todos os dias, crucificar ali na cruz e sair seguindo Jesus. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Se vista com a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, batalhar todas as lutas que chegarem diante de você, permanecer inabalável e jamais retroceder. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus nos chama para ser mais que vencedores aqui. O mundo jaz no maligno. A nossa luta é contra todo esse sistema mundial que tem sido dominado por Satanás. A religião, a política, a cultura, a economia. E nós como filhos de Deus, e nós como igreja, nós não podemos cruzar os braços. Nós precisamos batalhar. Nós precisamos nos proteger, mas também atacar. Nós precisamos todos os dias decidir nos vestir da armadura de Deus. Amém? Não é pela força do nosso braço. O ano começou difícil para você. O ano de 2020 foi difícil, não foi? E eu já falei isso aqui, o ano de 2020 pegou todo mundo de surpresa, menos Deus. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Deus já sabia inclusive das dores que você ia passar, das dificuldades que você iria enfrentar. E Ele deixou à sua disposição uma armadura poderosa, capaz de fazer toda a diferença na sua vida. Mas a decisão de vestir ou não é sua. A decisão de escolher crer, contrário todas as circunstâncias, é sua. A decisão de escolher não emprestar os seus lábios para murmuração, não emprestar os seus lábios, o seu coração, a sua mente para a incredulidade, para a inveja, para a tristeza, para o desespero, para o rancor, é sua. Nós decidimos quando usar a armadura e como usar. O Senhor Jesus já conquistou por nós.
Nós só precisamos tomar posse. Quem aqui é filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus? Amém?